Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Apresente o conjunto solução para a equação exponencial 7 elevado a 5 menos x igual a 1 sobre 343 em R, ou seja, o conjunto dos números reais. Bem, nós temos aqui a nossa equação em que 7 está elevado a 5 menos x, e isto tudo igual a 1 sobre 343. O primeiro procedimento que iremos adotar é a da fatoração de 343. Na sequência, vamos verificar o que ocorre depois deste procedimento. Repetimos então 7 elevado a 5 menos o x, tudo igual a 1 sobre. Bem, na fatoração, então, nós realizaremos o seguinte procedimento. Nós temos 343, que é divisível por 7. A base 7 no primeiro membro já nos leva a suspeitar que possivelmente este número seja divisível por 7. E, de fato, ele o é. Ao dividir 343 por 7, nós vamos encontrar 49 como resultado. Dividimos novamente por 7 e vamos encontrar na sequência o 7. Depois dividimos por 7 e o resultado vai ser 1. Bem, nós temos então 343 como sendo 7 elevado a 1, 2, 3, ou seja, 7 ao cubo. Então vamos escrever 1 sobre 343 como sendo 1 sobre 7 elevado a 3. E antes de prosseguirmos, nós vamos recordar mais algumas ideias que talvez possam nos auxiliar no desenvolvimento da questão. Por exemplo, nós temos que 1 sobre a elevado a um certo expoente m também pode ser reescrito como sendo a elevado a menos o m. Nós temos também que considerar que este a não pode ser zero. Na sequência, ainda podemos lembrar que a elevado a zero sempre vai ser 1, mas também com a mesma limitação, ou seja, este a não pode ser zero. E aí nós temos a seguinte questão. Por que a elevado a zero é igual a 1? Ora, vamos pensar no seguinte. Se nós tivermos uma base a elevado a m sobre uma base a elevado a n, nós podemos aqui na divisão de mesma base preservar a base A e diminuir, ou seja, subtrair os expoentes, fazer m menos o n. Agora, vamos considerar que m é igual a n, ou seja, a elevado a m dividido por a elevado ao próprio m. Nós sabemos que um número dividido por si próprio, exceto o zero, vai nos levar ao resultado 1. Por exemplo, se a elevado a m fosse 4, nós teríamos 4 dividido por 4, que daria 1. Agora, se aplicarmos a propriedade acima, ou seja, a elevado a m sobre a elevado a n, que é igual a elevado a m menos n, nós teríamos, então, na divisão de bases iguais a, preservaríamos a base a e realizaríamos a subtração dos expoentes, ou seja, faríamos m menos o próprio m, que vai ser a elevado a zero. Mas veja que anteriormente, ao realizar a divisão, nós encontramos 1. Logo, se a elevado a m sobre a elevado a m é 1, então a elevado a zero, que é o a elevado a m sobre a elevado a m, também vai ser 1. Então, isso justifica o porquê deste 1. Nesse sentido, então, agora só nos resta pensar assim. Ok, eu tenho aqui 7 elevado a 5 menos x, que vai ser igual a... Bem, nós temos 1 sobre 7 elevado à terceira potência, ou 7 elevado ao cubo. E nós verificamos que 1 sobre a elevado a m pode ser reescrito como sendo a elevado a menos m. Então, aqui nós podemos fazer 7 elevado a menos o 3. E nós podemos também justificar o porquê da aplicação aqui desta propriedade. Basta pensarmos assim. Vamos levar em conta 1 sobre 7 ao cubo.
Vamos escrever aqui então 1 sobre 7 ao cubo. Como nós queremos fazer com que o 7 elevado ao cubo do denominador seja reescrito como sendo base no numerador, basta multiplicarmos numerador e denominador por 7 elevado a menos 3. Aí viria a pergunta, mas por que fazer isso, professor? Ora, em primeiro lugar, nós podemos multiplicar numerador e denominador pelos números que nós quisermos, exceto o zero. E aqui nos interessa que seja 7 elevado a menos 3. Uma pergunta válida seria, mas por quê? Ora, pois nós teremos 7 elevado a menos 3 vezes 1, 7 elevado a menos 3. E na divisão, no denominador, nós teremos multiplicação de bases iguais. Vamos preservar as bases e somar os expoentes. Ou seja, nós faremos 3 mais menos 3. Em seguida, nós vamos ter, então, 7 elevado a menos 3 sobre 7 elevado a zero. Opa, aqui explica o porquê nós estamos recordando o a elevado a zero. Se a elevado a zero é 1, então 7 elevado a zero também é 1. Nós vamos ter, na sequência, 7 elevado a menos 3 sobre 1, que é o resultado de 7 elevado a zero. E 7 elevado a menos 3 dividido por 1 será 7 elevado a menos 3 mesmo. Isso explica o porquê desta, entre aspas, inversão que realizamos há pouco. E só para nos deixarmos bem claro, veja que nós aplicamos aqui uma propriedade. Destacando essa propriedade, ela diz o seguinte: um número a elevado a m vezes o número a elevado a n. Multiplicação de bases iguais, contanto que essas bases não sejam zero, nós podemos preservar a base a e somar os expoentes, ou seja, fazer m mais n. m mais n. Isso também justifica o que nós fizemos agora há pouco, no 7 elevado a menos 3, ou seja, 7 elevado a 3 mais menos 3. Bem, voltando aqui para a nossa equação, verifique que nós temos bases iguais agora. Nós podemos, entre aspas, simplificar essas bases e, como consequência, igualar os expoentes. Fazer 5 menos x, o primeiro expoente, e igual a menos 3, o segundo expoente. E agora nós vamos isolar este x, reescrevendo este 5 no segundo membro. Então, vamos ter menos x, que vai ser igual a menos 3 menos o 5. Ou seja, então agora nós podemos dizer que menos x será menos 3 menos 5 menos 8. Como nós sabemos que a incógnita aqui deverá ser positiva, multiplicamos toda a equação por menos 1. Em seguida, vamos ter menos x vezes menos 1, que vai ser mais x. Igual a menos 8 vezes menos 1 será mais o número 8. E aqui está sendo solicitado o conjunto solução. Então, agora nós podemos dizer que o conjunto solução será representado pelo número 8. Certo, galera? Bem, com esses pensamentos, recordações e solução, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!